Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil quilômetros por hora, 30 quilômetros por segundo. Estamos aqui. A Terra está indo do solstício de verão para o equinócio de outono. Estamos na lua cheia. Nesse dia, a lua nasce a leste exatamente quando o Sol se põe a oeste. Por volta de 11 horas, meia-noite, você verá que ela não subiu muito alto no céu, enquanto de dia o Sol, ao meio-dia, ainda sobe muito alto. No inverno, o Sol passará baixo no céu, tão baixo quanto a lua cheia passa agora. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem na frente do Sol, mais ou menos no mesmo plano no qual a Terra e os planetas evolucionam. Como o eixo da Terra é inclinado, veja o que nós vemos no verão. O Sol aparece alto no céu. À noite, olhamos nesta direção e a Lua cheia aparece baixa, perto do horizonte. De dia, o Sol alto assim. À noite, a lua cheia baixa assim. No inverno será o contrário. A Terra estará aqui com sua metade norte virada contra o Sol. No inverno, nessa perspectiva, o Sol passará baixo no céu e a lua cheia alto no céu. Cada um à sua vez. O Sol, após ter subido todos os dias mais alto no céu, começa a descer novamente. Se as suas janelas dão para o sul, você verá que hoje, ao meio-dia, o Sol ainda estará alto no céu. Seus raios só iluminam o solo perto da janela. No verão, não é a janela, mas o teto da casa que fica em frente ao Sol. Olhando do espaço, veja o que acontece. O Sol ilumina o teto. Depois, à medida que a Terra avança em sua órbita, a metade norte vai se virar cada vez mais contra o Sol. É este movimento de oscilação da Terra que modifica o ângulo dos raios do Sol. No inverno, os raios, sob um ângulo mais oblíquo, penetrarão mais longe na casa. O Sol ficará mais baixo no horizonte e atravessará o céu em uma trajetória cada vez mais baixa. No solstício, ao meio-dia, o Sol estava à vertical do 23º paralelo. No equinócio de outono, dia 23 de setembro, ele terá descido à vertical do Equador. Mas até lá, ainda temos mais de 200 bilhões de quilômetros a percorrer. Você sabe que a Terra é redonda, mas é nas férias, na beira do mar, que você pode se dar conta disso. No fim da beira da água, você vê o horizonte. Nada detém sua visão. Você tem a impressão de enxergar ao infinito. Mas você se engana. Por causa da curvatura da Terra, o horizonte está apenas a 5 quilômetros. Você está almoçando num terraço a 10 metros acima do mar. O horizonte agora está a 11 quilômetros. Um navio aparece ao longe. Primeiro, você vê as chaminés, pois o casco está escondido pela curvatura da Terra. O navio se encontra a 2 vezes 11 quilômetros, 22 quilômetros. Ele está atrás do horizonte. Ao se aproximar, ele parece emergir do mar. Ele sobe. Sobe cada vez mais na direção da crista desse montículo, que na verdade é a curvatura da Terra. Você sobe na falésia, altitude 100 metros. O horizonte que você vê se encontra então a 35 quilômetros. Na montanha, vemos mais longe. O Monte Branco é visível a 200 quilômetros e se você o contempla de uma outra montanha, seu olhar chega a 400 quilômetros. Paradoxalmente, apenas 5 quilômetros na beira do mar. O horizonte livre, porém mais próximo, limita nossa visão e revela, assim, a curvatura da Terra. Quase um mês após o dia mais longo, o Sol se põe 10 minutos mais cedo. Por que o Sol poente fica vermelho? A luz do Sol é branca.
Mas isto que nós percebemos como branco é, na verdade, a mistura de todas as cores do arco-íris, do violeta ao vermelho. Antes de nos alcançar, a luz deve atravessar a atmosfera. A atmosfera age como um filtro que absorve uma parte da luz, principalmente do lado violeta, enquanto os raios laranjas e vermelhos passam melhor. Ao meio-dia, os raios do Sol atravessam a atmosfera num trajeto curto. O efeito de filtragem fica fraco e a Lua fica branca. À noite, os raios chegam inclinados. Neste ângulo, a camada de atmosfera a atravessar é mais espessa, o efeito de filtragem fica mais importante e todas as cores são absorvidas, exceto o vermelho. Quanto mais o Sol desce, mais o vemos através da atmosfera e mais vermelho ele aparece. À medida em que o Sol desce, ele parece se deformar, se achatar. Este é ainda um efeito da atmosfera que não apenas filtra as cores, mas também desvia os raios de luz. A espessura da atmosfera deforma o disco solar para dilatá-lo em oval. Além disso, quando os ventos e as temperaturas perturbam a atmosfera, nós vemos um Sol rasgado. O Sol se põe 2 minutos mais cedo do que o anterior. Mas quando você vê o Sol se pôr, ele não está mais lá. Há 8 minutos, o Sol já está sob o horizonte. 8 minutos é o tempo que a luz leva para percorrer a distância do Sol à Terra. As partículas que transportam a luz viajam a 300 mil quilômetros por segundo. Esta é a velocidade máxima absoluta. Nada no universo pode ir mais rápido do que a luz. Na nossa vida cotidiana, não estamos conscientes da velocidade da luz. A luz nos parece alguma coisa de instantânea. Vemos até luzes distantes ao mesmo tempo que elas acendem. No sistema solar, o clarão da Lua chega a nós em 1 segundo. Mas a luz das estrelas da constelação Órion leva séculos para chegar até nós. Vamos imaginar que estamos observando Órion não da Terra, mas de um outro lugar do universo. Lá, você vê que essas estrelas se encontram a distâncias bem diferentes. Você as vê como elas eram em épocas distantes, séculos, milênios, imagens deslocadas no tempo. Você vê as estrelas em defasagem. O Sol você vê imediatamente. O sistema solar está em suas mãos. Boa viagem. Todos em órbita.